Olá pessoal, pela graça de Deus, o nosso canal do YouTube tem alcançado muita gente. São mais de 40 milhões de visualizações e mais de 630 mil pessoas inscritas no nosso canal. O alcance é incalculável, mas ele pode ser bem maior se você que assiste esse vídeo, você assinar o nosso canal, você se inscrever nele e acionar o sininho ali para receber as notificações. Isso faz com que o YouTube divulgue mais os vídeos e convide mais pessoas para assistir. Você pode nos ajudar dessa maneira, ok? Se você escuta, ouve, se você recebe, é abençoado através do nosso canal, então faça isso. Se inscreva no canal, acione o sininho aí e participe diretamente desse ministério para o alcance de mais e mais pessoas, ok? Muito obrigado, grande abraço. Então o texto dessa manhã é Mateus capítulo 6, do verso 16 até o verso 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Espírito Santo nos conduza na compreensão da passagem. Nosso Deus, nós queremos pedir que Tu nos conduzas pela Escritura o conhecimento da Tua vontade. Nós pedimos que Tu aclares a nossa mente, o nosso entendimento, que o Senhor incline o nosso coração a Te obedecer, que em todas as coisas, Senhor, a Tua palavra a ser exposta e explicada nesta manhã prospere, como o Senhor determinou, e que ela não volte para Ti vazia, mas produza o fruto que o Senhor deseja. Nos ajuda a entender esse assunto tão importante na Bíblia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu objetivo nessa manhã, irmãos, é falar a respeito do jejum e da relação do jejum com a oração. Isso se faz necessário, até porque jejuar não é uma prática muito comum nas igrejas reformadas. Há inclusive quem defenda que jejum é uma prática judaica e não mais uma prática cristã. E do outro lado, há também muitos exageros e abusos com relação à prática do jejum em muitas igrejas que se dizem evangélicas. Por isso que é necessário nós irmos à Escritura, à Bíblia, e procurarmos aprender dela o que o Senhor nos revela a respeito desse assunto. A passagem que eu li para os irmãos faz parte do ensino do nosso Senhor naquele que ficou conhecido como o Sermão do Monte. No capítulo 6, verso 1, Jesus introduz a questão da prática religiosa, ou de como nós devemos na prática expressar a nossa fé. Ele diz no verso 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão diante de vosso Pai Celeste. E a partir daqui, então, Jesus fala de 3 práticas dos judeus que refletiam a fé que eles tinham em Deus e aquilo que eles acreditavam da parte de Deus. No verso 2 ele diz, quando, pois, deres esmola. No verso 5, quando orardes. E no verso 16, quando jejuardes. Eram as 3 coisas que caracterizavam o judeu piedoso. O judeu piedoso, temente a Deus, era alguém que se preocupava com os pobres, ele dava esmolas, era alguém que orava e era alguém que jejuava. Eram 3 práticas comuns em Israel naquela época. Portanto, ao incluir aqui o jejum ao lado de oração e de dar esmolas, o Senhor Jesus nos ensina que jejuar faz parte da vida cristã, que faz parte daquelas disciplinas e práticas espirituais que Deus colocou como meio de crescimento e de expressão da nossa fé e devoção a Ele. Vamos ver o que nós podemos aprender a respeito desse tema, então, dada a sua importância,
a partir das palavras do Senhor Jesus. E vamos começar com o conceito bíblico do que é jejuar. O jejum não foi inventado por Jesus, ele era prática do Antigo Testamento, bem antes do nosso Senhor vir ao mundo. Jejuar era se abster voluntariamente por um dia ou vários dias de alimento e às vezes de água. Há relatos de jejum de um dia no Antigo Testamento, jejuns de 7 dias e até jejuns de 40 dias também. E o jejum, que era ficar sem comer durante um período, tinha vários objetivos. O jejum era feito sempre com oração. Então o jejum nunca é visto como uma coisa isolada, alguém deixar de comer para agradar a Deus. Não, o jejum no Antigo Testamento ele sempre vem junto com oração. Ou seja, o objetivo de quem jejuava era tirar um tempo para orar e buscar a Deus, e nesse período a pessoa se abstinha de alimentos, de água às vezes, com o objetivo de preparar o coração para melhor servir a Deus em oração. Tanto é que várias vezes no Antigo Testamento, jejuar é referido como sendo afligir a alma. Lá no Salmo 35, verso 13, o Davi nos diz o seguinte, veja o que é que ele fala. Quanto a mim, estando os meus inimigos enfermos, o meu vestido era pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Ou seja, do jeito que Davi fala aqui, ele está dizendo que o jejum tinha como objetivo afligir a alma dele, quebrantar a alma dele. É interessante que há apenas um jejum no Antigo Testamento que era obrigatório. Era o jejum no dia da expiação, era aquele dia em que o sumo sacerdote oferecia um sacrifício pelos pecados do povo de Israel. E Moisés, ao falar sobre aquele dia, ele diz lá em Levítico 16, 29, nesse dia da expiação, vocês vão afligir a alma de vocês. Ele diz umas 3 vezes isso, a palavra jejum não aparece, mas é o que significa afligir a alma. Ou seja, vocês vão se abster de comer nesse dia, e essa abstinência de alimentos que é o jejum, essa falta de alimentos, que é no corpo, ela acaba produzindo um efeito na alma, a aflição, a fome e o senso de que você precisa de comida, que você depende do alimento para viver. E isso haveria de refletir a atitude do judeu, da mesma forma que o corpo dele sentia falta do alimento, a sua alma deveria sentir falta de Deus. A dependência de Deus, de como ele precisava de Deus para poder viver aqui nesse mundo. Então havia um dia no ano em que o jejum era mandatório para o judeu, mas apesar disso, os judeus costumavam tomar iniciativas para jejuar. Há vários casos, muitos casos que estão relatados no Antigo Testamento, de jejuns que eram praticados pelos judeus como povo ou individualmente. E geralmente eles faziam isso quando eles estavam tristes pelos pecados que eles cometeram, estavam arrependidos, queriam pedir perdão a Deus, então como expressão do quebrantamento do coração, eles ficavam sem comer um dia ou vários dias, enquanto buscavam a Deus, pedindo perdão de Deus e reconciliação com Deus. Uma outra ocasião em que os judeus jejuavam, sem ser no dia da expiação, era quando eles estavam angustiados com alguma calamidade pública, tipo assim, as chuvas não estavam chegando, havia o risco de perder a colheita, havia uma grave crise econômica, ou então eles estavam diante de uma guerra, um inimigo mais poderoso estava vindo, então o judeu afligia a sua alma, ele buscava a Deus, ele se humilhava diante de Deus, ficava sem comer e dedicava tempo a implorar a Deus a sua graça e a sua misericórdia. Então era assim que era praticado o jejum no Antigo Testamento. Aqui Jesus espera que os seus discípulos jejuem também, porque veja aqui, voltando para o nosso texto de Mateus 6, ele diz no verso 16, quando jejuardes, ou seja, ele está pressupondo que os seus discípulos vão continuar a prática de jejum, que era conhecida do povo de Deus no Antigo Testamento. Ele não está abolindo o jejum, ele está pressupondo que os seus discípulos continuarão essa prática, não é? Nós, então, não há dúvida nenhuma
de que, não há dúvida nenhuma de que o jejum faz parte da nossa expressão cristã de piedade, de serviço a Deus e de adoração. O próprio Jesus, mais adiante, aqui no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 9, ele ensina que depois da sua morte e da sua ressurreição, os seus discípulos haveriam de jejuar. Vamos ler a passagem, está aí do verso 14 a 17, nesse mesmo Evangelho, capítulo 9, 14 a 17. Vieram os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós jejuamos e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Embora Jesus, no capítulo 6, tenha pressuposto que os seus discípulos haveriam de jejuar, aparentemente Jesus não esperava que eles fizessem isso o tempo todo, como os fariseus e como os discípulos de João Batista. Tanto é que estes estranham que os discípulos de Jesus não viviam jejuando como os fariseus. Os fariseus jejuavam toda segunda e toda quinta-feira. E os discípulos de Jesus não seguiam essa prática, que era uma prática oriunda do rabinismo, do judaísmo daquela época. Ela não está nem prevista no Antigo Testamento, 2 dias regulares de jejum. E eles estranhavam: o senhor não é um rabino, o senhor não é um mestre? Os discípulos dos fariseus jejuam, os discípulos de João Batista jejuam, mas os teus não jejuam. Aí Jesus disse para eles, ele usou uma paráfrase, uma figura: se você vai numa festa de casamento, o noivo está lá com a noiva, ele é o centro da festa, eles são o centro da festa, há toda aquela alegria. Quem é que vai jejuar numa festa de casamento? Quem vai para uma festa de casamento vai para se alegrar, vai para comer e vai para beber. Era assim que se fazia naquela época. Então, são expressões de alegria. Não faz sentido você jejuar numa festa de casamento. O que Jesus queria dizer? Eu sou noivo e eu estou aqui com os meus discípulos. A minha presença entre vocês é como a presença do noivo numa festa. Não faz sentido meus discípulos jejuarem enquanto eu estou aqui, porque jejum é uma expressão de quebrantamento, de tristeza, e eles não têm motivo para isso, porque eu estou aqui entre eles. Mas, Jesus disse, final do verso 15, dias virão em que o noivo vai ser tirado. Aí então eles vão jejuar. Jesus certamente está se referindo ao fato de que ele haveria de morrer, ressuscitar e voltar para o céu. Então, na ausência física de Cristo, sem a presença ressurreta física do Senhor aqui nesse mundo, os discípulos encontrariam motivo para jejuar, para buscar ao Senhor, para clamar pela sua vinda, pela instalação do seu reino, pelo avanço da sua palavra, progresso da igreja. Então, ele está pressupondo que depois que ele voltou para o céu, os discípulos encontrariam ocasião para jejum. Agora, mesmo que Jesus, e eu queria que você considerasse esse ponto aqui comigo, nós precisamos aqui andar numa linha bem fininha, bem equilibrada. Apesar do Senhor Jesus ter pressuposto que os seus discípulos haveriam de jejuar, isso é muito claro, jejum é uma prática cristã. Contudo, não parece que Jesus considerava que o jejum era para ser tão frequente e tão constante como, por exemplo, as orações. O próprio Jesus, que nós sabemos, pelo registro bíblico, só jejuou uma vez. Foi 40 dias, é verdade. Mas nós não temos relato, os evangelhos não descrevem Jesus jejuando durante o seu ministério. Diz que ele se retirava para orar muito cedo. Ele procurava ficar sozinho e ele buscava o Pai em oração. Mas não há nenhum registro de que durante os 3 anos, depois daqueles 40 anos de jejum, 40 dias de jejum, Jesus então, durante os 3 anos que ele passou ministrando, que ele jejuava regularmente. Então, mesmo que ele admitia e queria que o jejum fosse feito, ele não parece ter visto isso como sendo uma prática tão frequente como a oração. Ele mesmo, numa certa ocasião, parece ter colocado o jejum como sendo alguma coisa especial. Os discípulos tentaram expelir um demônio e não conseguiram.
Jesus expeliu o demônio com a palavra. E os discípulos perguntaram: por que nós não conseguimos expelir o demônio? Qual foi a resposta de Jesus? Essa casta só sai com jejum e oração. Ou seja, parece que ele coloca jejuar e orar para momentos críticos, momentos específicos de confronto com poderes das trevas, um momento de dificuldade. Ali então o jejum entra. Não parece ter sido uma coisa regular, mas é para jejuar em certas e determinadas ocasiões. E com isso bate o que nós encontramos no livro de Atos. No livro de Atos, que relata o ministério dos apóstolos e o crescimento da igreja cristã, apenas o jejum aparece somente em duas situações. Uma lá em Atos capítulo 13, verso 1, quando diz que a igreja de Antioquia, na verdade os líderes da igreja de Antioquia, estavam servindo ao Senhor com jejuns e oração, e o Espírito Santo diz: separa Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. E eles, com jejuns e oração, enviaram aqueles missionários para aquela que foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E o texto continua. No final dessa viagem, no capítulo 14, depois de ter plantado várias igrejas, Paulo e Barnabé elegem presbíteros para governar estas igrejas, e diz lá que eles fizeram estas eleições com jejum e oração. Fora essas duas ocasiões, não há registro no livro de Atos de mais nenhuma ocasião em que as pessoas estavam jejuando. O que nos mostra a importância, e longe de mostrar que o jejum não era algo que não era feito, ao contrário, nos mostra o valor do jejum quando ele é usado em situações especiais, em momentos de crise, em momentos específicos. No livro de Atos você encontra a igreja orando, vários e vários relatos da igreja em oração, de jejum apenas 2 vezes. No apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo costumava jejuar diante das angústias, adversidades e dificuldades do seu ministério. 2 vezes ele coloca jejum naquela lista do que ele considera como sofrimentos dele por amor de Cristo e aquilo que ele fazia que provava que ele era um servo de Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios capítulo 6, verso 5, e segundo aos Coríntios capítulo 11, verso 27, quando ele começa a descrever: olha o que é que eu passei por Cristo. Ele fala de naufrágio, fala de perseguição, de apedrejamento, traição dos irmãos, em jejuns, em vigílias, em fome, em nudez. Então, no meio, naquele catálogo de sofrimentos que ele passava por Cristo, ele insere jejum. Ou seja, mostrando que ele costumava jejuar no meio das adversidades que ele enfrentava na pregação do Evangelho. É interessante também que nas cartas que Paulo escreveu às igrejas, bem como as cartas que os demais apóstolos escreveram às igrejas, nós não encontramos uma única ordem para que os crentes jejuem, ou nenhuma orientação. Nós encontramos dezenas de orientações do tipo assim: orem sem cessar, orem em todo o tempo, orem pelos seus irmãos, orem dessa forma, orem no Espírito, perseverem na oração. Mas não há uma única recomendação para jejuar, ou que nos diga de que maneira nós devemos jejuar. É interessante que jejum sempre vem com oração, mas oração nem sempre vem com jejum. E isso resume o que a gente encontra no Novo Testamento. Por isso nós precisamos dizer que o jejum é, em primeiro lugar, voluntário para os cristãos. É alguma coisa que é entre você e Deus. Orar você não tem opção. Há ordens e mandamentos claros na Bíblia de que a gente deve orar em todo o tempo. Mas jejuar é alguma coisa que é colocado como voluntário. Jesus pressupõe que jejuar vai fazer parte da nossa piedade. Então, isso é alguma coisa que você, como indivíduo, você decide. Um momento difícil da sua vida, você está arrependido dos seus pecados, você quer buscar a Deus, você quer toda semana separar 1 dia, 2 para jejuar. Isso é completamente dentro da sua decisão diante de Deus. Você pode fazer isso, desde que não faça com ostentação, como Jesus diz aqui. Desde que não seja alguma coisa do tipo assim: ei, eu jejuo toda terça e toda quarta, né? Bota no Facebook, jejuando, né? Não. Isso é algo do indivíduo diante de Deus, tá? E segunda coisa que nós vemos,
é que, como igreja, é possível, desejável, que a igreja marque dias especiais de jejum e oração quando a situação o exige. Calamidade pública, crise como a que nós estamos enfrentando, eleição de presbíteros, eleição de pastor, eleição de oficiais, são momentos que a gente vê na Bíblia em que o jejum era praticado. Era praticado. Então está correto quando a igreja resolve separar um dia para jejuar e orar. Então, é isso que nós aprendemos. Primeiro, o que era o jejum, já vimos. Segundo, o jejum era esperado como prática da expressão da piedade, da nossa fé em Jesus Cristo, embora não com a mesma frequência e constância que a oração, mas com certeza está lá. Terceira coisa que nós aprendemos do texto é que Jesus esperava que seus discípulos, quando jejuassem, o fizessem pela razão certa. Vocês vão jejuar, isso aí é tranquilo, mas vocês têm que fazer isso pelo motivo certo. Veja como ele diz, voltando agora para Mateus 6, outra vez o verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aqui o Senhor Jesus está orientando os seus discípulos que, ao jejuarem, eles não façam pela mesma razão que os fariseus e judeus da sua época faziam. Já no Antigo Testamento, os judeus já tinham distorcido o jejum, a ponto de que o profeta Isaías, Deus falando através do profeta Isaías, repreendeu o povo por conta do tipo de jejum que ele fazia. Vamos aí, abra aí em Isaías capítulo 58. Abra sua Bíblia comigo, Isaías 58. Aqui o profeta repreende o povo, Deus falando pelo profeta, repreende o povo com relação à prática do jejum. No verso 3, Deus diz assim, no verso 3, Isaías registra o questionamento que o povo estava fazendo a Deus. Olha o que é que o povo estava dizendo a Deus. Por que nós jejuamos e tu não olhas para isso? Por que nós afligimos a nossa alma com jejuns e tu não levas em consideração? O povo está perguntando a Deus, Deus, nós estamos jejuando, nós estamos aqui tirando o dia para jejuar, nós estamos aqui tirando a semana para jejuar, mas o Senhor não está respondendo nossa oração, parece que não está adiantando. Por que a gente jejua e o Senhor não está atendendo? Olha a resposta de Deus no verso 3. Porque no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e cuidais, exigis que se faça todo o vosso trabalho. Ou seja, o alvo do jejum era separar um dia dedicado a Deus, um tempo de oração e de busca a Deus. Mas os judeus simplesmente entendiam que jejuar era ficar sem comer. E no dia que eles tinham estabelecido para o jejum, cada um ia cuidar das suas coisas, só ficando com fome. Isso não é o jejum. O objetivo do jejum não é você fazer dieta para perder peso. Tem um propósito espiritual no jejum, não é simplesmente ficar com fome. Veja ainda no verso 4. Vocês jejuam para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Ou seja, vocês estão jejuando, mas vocês vivem brigando entre vocês. No verso 5. Seria este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, passando fome, incline a sua cabeça como um junco. O junco era uma planta com talo comprido, quando chegava um tempo ela verga assim, Então ele compara, é isso que eu estou querendo, que vocês se verguem como se fosse um junco, com pano de saco em cinza. Final do verso 5, você chama isso de jejum aceitável a Deus? Ou seja, Deus está perguntando, vocês acham que o jejum é uma mera formalidade? É vocês parecerem, virem com a cara comprida, o rosto triste, curvado, com pano de saco e cinza, jogando areia na cabeça? Vocês acham que é isso que vai mover o meu coração? Olha o que é que Deus diz no verso 6.
Porventura não é esse o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livre os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas teu pão com o faminto, recolhe em casa os pobres desabrigados, cubras o que está nu e não te escondas do teu semelhante? Olha o que é que Deus está dizendo. Não adianta jejuar se isso não significa mudança na vida de vocês. O jejum só tem valor se ele é acompanhado por arrependimento, amor pelos outros, cuidado com os necessitados, mudança de vida, colocar a vida em ordem, tirar um dia para passar fome, clamar diante de Deus, não tem valor nenhum se isso não for acompanhado por uma vida santa, reta, mudança de vida, disposição de consertar os caminhos. Aí então, veja as promessas. Verso 8: então romperá tua luz como a alva, tua cura brotará sem detença, tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Verso 10: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá. Preste atenção nos entões aqui, né? Então, se você fizer isso, então eu vou atender. Se você se arrepender, se você quebrar todo o jugo, parar de oprimir os pobres, parar de ser indiferente com os necessitados, você tirar toda imoralidade, toda maledicência no meio de vocês, então o jejum vai fazer sentido. Então eu vou ouvir vocês, então eu vou escutar vocês, e a luz de vocês romperá como a alva no meio das trevas, e eu atenderei às suas orações. Na época de Jesus, tinha essa mesma atitude. Os judeus, o exemplo mais conhecido para mostrar que na época de Jesus tinha essa atitude é a famosa história que Jesus contou do fariseu e do publicano. O fariseu religioso e o publicano desprezado. Os dois subiram no templo para orar. E lá o publicano, ele não conseguia nem olhar para Deus. Batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, não mereço nada. O fariseu chegou diante de Deus e diz lá, Jesus disse que ele começou a orar de si para si. Veja que oração, né? Não era para Deus. Ó Deus, graças te dou que eu não sou como os outros homens, não sou como esse publicano que está aqui ao meu lado, não mato, não bebo, não fumo, não jogo, não danço, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que tenho. Obrigado, Deus, porque eu sou tão santo. Muito obrigado. Não sou como essa gentalha aqui ao meu lado, mas eu sou espiritual. Eu cumpro o teu querer. Jesus disse que o publicano saiu perdoado por Deus, mas não o fariseu. Essa atitude do fariseu refletia bem a atitude das pessoas na época de Jesus, não todos, é claro, para com o jejum. Era visto como algo meritório, como uma cerimônia religiosa que, se você fizesse, Deus teria a obrigação de lhe atender. E era feito com ostentação, que é o ponto aqui de Mateus 6, que Jesus está combatendo. Quando você jejuar, não seja como essas pessoas. Ele está dizendo para os discípulos dele: quando vocês jejuarem, não façam como essas pessoas. Como é que eles faziam? Além de ficar se gloriando, olha o que é que Jesus disse: eles querem ser vistos pelos homens. Aí o que é que ele fazia? Desfigurava o rosto, deixava a barba crescer. Não quer dizer que todo mundo de barba grande é hipócrita, né? Mas não aparava, não cuidava, né? Deixava o cabelo, ficava despenteado o cabelo, ia para a praça pública andando devagarzinho, né? Cabeça baixa, todo desgrenhado. Aí os caras olhavam e diziam: puxa, esse homem é muito santo, está jejuando. Que homem santo, um dia eu vou querer ser como ele, é meu exemplo, né? Está lá o sujeito hipócrita, não é? Ele podia até estar jejuando de verdade. O ponto é que alguns nem faziam isso, parecia que estava, mas ele podia até estar jejuando de verdade, mas a motivação era errada. Ele queria ostentar, ele queria parecer aos homens, ele queria impressionar as pessoas com sua piedade. E Jesus disse: não faça como eles.
Não faça como eles. Então, como deveríamos fazer? Primeiro, sem ostentação. Alguns chegam ao ponto de dizer que o problema do jejum público, como o que a gente vai ter domingo que vem, é que vai dar motivo para ostentação, porque aí eu vou saber quem é que está jejuando, né? E jejum é meio que uma coisa que secreta. Mas, na verdade, Jesus não está proibindo que os crentes tirem dias para jejum e oração juntos, porque nós vemos isso no livro de Atos acontecendo. O que ele está proibindo é o motivo errado pelo qual nós vamos jejuar. Nós não vamos jejuar para ostentar diante dos homens, nós não vamos jejuar como se isso fosse uma coisa meritória diante de Deus, mas na verdade nós vamos fazer pelo motivo correto. Nós fazemos isso para buscar a Deus e não um aplauso humano, e juntamente com a reforma de vida que o profeta Isaías já mencionou. A quarta coisa que nós aprendemos aqui do texto, a primeira é que Jesus espera que a terceira coisa, a primeira é que Jesus espera que nós jejuemos. A segunda é que ele espera que nós o façamos da maneira correta. E terceiro, ele encoraja os seus discípulos a jejuar, dizendo que Deus haverá de recompensar. Veja o final, voltando lá para Mateus, veja o final do verso 18. Veja o verso 18, quando ele diz que você tem que jejuar com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então Jesus está encorajando os discípulos a jejuar, falando de que há uma recompensa da parte de Deus para aqueles que o buscam com o jejum da forma correta. O que significa recompensar? Precisamos ter cuidado aqui para entender o que Jesus está dizendo e não pensarmos que se trata de uma transação com Deus, tipo assim, eu vou jejuar e Deus vai me recompensar, como se o jejum em si fosse meritório. O jejum em si, ele não é meritório. O jejum, na verdade, ele sempre vem associado com a oração na Bíblia, e ele é o preparativo para a oração. O jejum quebranta a nossa dependência carnal, mostra a nossa dependência de Deus, o quanto nós somos vulneráveis, o quanto somos mortais, mostra como a gente está viciado nas coisas desse mundo. O jejum é bom para mostrar quem nós somos, e aí nesse ambiente você vai orar da forma correta. O jejum é bom para colocar a sua alma na direção correta na hora de orar. Então, quando diz que Deus vai recompensar, não é que é o jejum em si que é meritório, mas é porque o jejum nos ajuda a orar da forma correta, e Deus então está disposto a nos atender quando nós oramos da forma correta. No contexto aqui, a recompensa que Deus promete significa simplesmente a aprovação dele. Porque veja só, vamos voltar lá para o caso da esmola, no verso 2. Quando você der a sua esmola, não toque trombeta, porque os hipócritas fazem isso para serem glorificados pelo homem. Ou seja, quando você contribui para a igreja e você faz, alardeia o quanto você está dando para os pobres, para a igreja, manutenção do trabalho, as pessoas olham para você e, muito bom, essa é a sua recompensa. Aplauso humano, tudo. Mas quando você contribui discretamente, não está buscando a glória humana, Deus vai aprovar o que você está fazendo. Deus vai te recompensar, diz Jesus. Veja no verso 4, a tua esmola fica em segredo, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mesma coisa com relação à oração. Verso 5, quando você orar, não seja como o hipócrita que ora querendo parecer aos homens que é piedoso, mas se tranque no quarto. Final do verso 6, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Tá certo? Mesma coisa é o jejum. Se você jejuma para ser visto pelos homens, para se exibir alguma coisa, sua recompensa é essa, o aplauso humano. Mas quando a gente faz pelo motivo certo, na busca de Deus, de coração, então é Deus quem nos recompensa. Nós temos a aprovação dele. Ele se alegra em nós e ele se regozija em nós. Essa é a nossa maior recompensa. Vamos fechar aqui com algumas lições que a gente pode tirar de tudo isso que falamos. Primeiro, jejuar faz parte das disciplinas espirituais
que nos ajudam a crescer espiritualmente. Segundo, jejum é mais do que parar de comer ou beber durante um período. Jejuar significa separar um tempo para buscar a Deus em oração, um período de mortificação do nosso corpo e aflição da nossa alma, em que nós nos quebrantamos diante de Deus e clamamos a Ele, confessando os nossos pecados. Terceiro, o jejum, ele tem que ser acompanhado com reforma de vida, com mudança de atitude, com transformação do nosso coração e do nosso comportamento, senão é mais um ritual vazio que nós vamos fazer. Quarto, temos que lembrar que o jejum, ele não é meritório, mas ele serve para nos preparar para orar. Quinto, o jejum tem que ser feito de forma discreta, porque o alvo é ter comunhão com Deus e conhecê-lo mais e não parecer aos homens que nós somos espirituais. Sexto, é lícito que a igreja promova dias de jejum e oração, convidando seus membros a participar quando entender que a ocasião assim o demanda. A Confissão de Fé da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, coloca o jejum como sendo um dos elementos extraordinários do culto. Os elementos ordinários são oração, pregação da palavra, cântico e os sacramentos, batismo e ceia. E os extraordinários são ações de graças e jejuns, que devem ser celebrados quando a igreja entender que são convenientes e necessários. Jejum diante da calamidade, ação de graças quando a calamidade passar. É assim que a nossa confissão de fé estabelece, no que é seguida também pelo princípio de liturgia da nossa igreja. Aplicações práticas finalizando. Eu quero trazer aqui então, finalmente, uma palavra para quem nunca jejuou. Fique tranquilo, eu não vou pedir para levantar a mão quem nunca jejuou. Mas eu sei que tem gente aqui que nunca jejuou. Então eu queria encorajar você a experimentar fazer isso. Queria encorajar você a experimentar jejuar. Nós temos uma oportunidade no domingo que vem. É um dia que nós separamos para isso. Começando às 9 da manhã e vamos até o final do culto à noite. Os detalhes estão no boletim da nossa igreja, de como deve ser feito. Queria encorajar você a fazer isso. E que você o fizesse com moderação, sem exagero. E que seja um dia em que você separe tempo para buscar ao Senhor. Tempo para sondar o seu coração, confessar os seus pecados, orar pela sua vida, tomar propósitos espirituais de mudar o que precisa ser mudado na sua vida. Eu queria encorajar você a tentar fazer isso, pelo menos uma vez na sua vida. Se você gostar, eu encorajo a você repetir e fazer quantas vezes quiser. Mas há esse encorajamento aqui que nós queremos fazer. Segunda palavra é aqueles irmãos que gostariam de jejuar, mas não podem. A gente tem que reconhecer que há pessoas que por questões médicas elas precisam comer regularmente. Não podem ficar muito tempo privadas de alimentação. Nós não queremos colocar um fardo em cima dessas pessoas que são impedidas por questões médicas de jejuar. Mas lembre que o ponto central do jejum não é ficar sem comer, mas é a aflição da alma, é o quebrantamento, é o tempo em oração de busca a Deus. Ou seja, mesmo que você, domingo que vem, você não venha jejuar, porque você não pode, mas mesmo assim você pode se juntar a nós, em oração, em quebrantamento, em súplica diante de Deus. E por último, uma palavra àqueles irmãos que jejuam regularmente ou que de vez em quando tem a prática de jejuar. Eu queria encorajar que continuassem a fazer isso, orando para que Deus nos livre de um sentimento de superioridade espiritual sobre aqueles que não jejuam e também para que nós tenhamos cuidado para não pensar que o jejum em si é uma prática meritória, lembrando que tudo que somos e temos é somente pela graça de Deus. Em resumo, meus irmãos, o que o Senhor Jesus nos ensina aqui, quando Ele fala também das esmolas, das orações e do jejum, é que aqui nesse mundo, o objetivo nosso com a prática dessas coisas é a glória de Deus. Nós fazemos para Deus, a nossa recompensa é de Deus. Devemos evitar toda ostentação, espírito
de hipocrisia ou de aparência de alguma coisa, porque aí nós estaríamos buscando o louvor humano, mas nosso alvo de fato é a glória de Deus e fazer a sua vontade. Amém.